Olá, quinto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula sobre a água em nosso dia a dia. E para isso, a professora trouxe várias coisinhas interessantes para compartilhar com vocês. E aí, eu queria que vocês acompanhassem. Hoje a aula está um pouquinho diferente, a professora está com um cenário diferente, não está com o PowerPoint lá atrás, a apresentação de slides, né? Talvez vocês estejam ouvindo um som de um instrumento musical muito bonito ao fundo. O meu marido também é professor e também está em aula. Portanto, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Pessoal, com relação ao material de vocês, esta página que a professora está falando, e eu queria que vocês acompanhassem comigo, então. Olha só, apesar de muitas vezes não percebermos, inúmeras atividades do nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente características necessárias para não causar doenças. Pessoal, algumas pessoas têm o hábito de ingerir água de locais assim que elas não sabem a procedência. Então vão lá nadar, vão mergulhar no rio, vão se divertir, às vezes tomam um gole daquela água, ou então encontram bicas ali nascentes e acabam tomando, ingerindo aquela água. Gente, essa água não é água potável, significa dizer que ela não passou por uma estação de tratamento de água, não se sabe a origem, não se sabe a qualidade. Pode ser que eventualmente algum animal tenha passado por ali, morrido e tem os restos dele ali, ou talvez então haja alguma substância química, como por exemplo agrotóxicos, né, pesticidas que são muito utilizados em lavouras. Às vezes esse agrotóxico, esse veneno, esse insumo agrícola acaba indo até esses rios e contaminando. Então a gente não sabe, às vezes tem algum tipo de micro-organismo que pode causar algum tipo de doença. Esse tipo de água não é água potável, tá? A água que chega em nossas residências, sim, é água potável. Ah, professora, mas faz mal tomar água da torneira? Veja, gente, a água que passa pela estação de tratamento de água, quem faz isso aqui em Jaguariaíva é a SAMAI, é uma água que teoricamente está própria para consumo, ou seja, você vai retirar aquela água da torneira, você vai tomar. Teoricamente não é para você se contaminar. Acontece que eventualmente a tubulação, por exemplo, por onde essa água passa pode estar contaminada. A caixa d'água da sua própria residência pode ser que tenha algum tipo de contaminação. Se tiver um rompimento ali no tubo, por exemplo, pode ser que algum micro-organismo tenha entrado ali. Enfim, então, assim, para uma segurança maior, é indicado que se consuma água filtrada. Porém, se você tomar eventualmente a água da torneira ali, não vai fazer mal. É diferente, por exemplo, de você tomar a água de um local como a professora acabou de citar. Tá? Então, se você toma de vez em quando a água de torneira, não se preocupe. Essa água, teoricamente, deve estar tratada, ela deve ter uma qualidade e uma segurança para que você possa estar consumindo, tá, pessoal? Então, olha só. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Pessoal, aqui nós temos um exemplo que é a estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, São Paulo. Mas o que eu vou falar para vocês, gente? Eu gostaria que vocês depois em casa, né? No computador ou com o celular de vocês depois dessa aula, olha só, professora, que vocês acessassem a página da Samai, deixa eu colocar pertinho, tá? E aí vocês vão explorar lá na página da Samai de Jaguariaíva, você pode colocar lá samaijaguariaíva.com.br e vocês vão procurar lá na página onde fala lá sobre a captação, né? As captações, e ali vocês vão encontrar captação Três Bocas, captação no Rio Capivari, tá? E ali vocês vão encontrar várias imagens, pessoal, tá? Para conhecer um pouquinho mais também, tem alguns textinhos que falam sobre a estação de tratamento de água. Tá vendo lá a abreviação ETA, Estação de Tratamento de Água. E aí também tem
a estação de tratamento de esgoto, que é ET, a sigla, tá bom? Então lá tá falando, olha, torre de floculação, filtro, reservatório, mostrando bastante fotos sobre a estação de tratamento de água. Por que a professora está pedindo para que vocês acessem e vejam lá e façam a leitura? Na verdade, gente, a intenção era levá-los até lá, né? Então a professora Helenara, o professor Harrison, nós tínhamos aí em mente algumas ações, algumas atividades práticas com vocês com relação a um projeto que existe, tá? Deixa eu até mostrar para vocês, que é o Circuito da Bacia Escola, Ribeirão Três Bocas. E, infelizmente, né, por conta do nosso isolamento, a gente acaba não podendo se deslocar até esses locais. Então, até a gente retornar, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais na prática, a professora gostaria de propor a vocês que vocês realmente entrassem nesse site e que conhecessem, tá? Só explicando um pouquinho para vocês, né, a respeito disso e com relação ao nosso ribeirão e a nossa estação de tratamento de água aqui do município. Os ribeirões originam-se das águas subterrâneas que afloram para a superfície e formam um olho d'água. Esse olho d'água é uma mina, então vocês provavelmente já ouviram esse termo. Geralmente em propriedade rural as pessoas procuram essas minas para abastecer as suas residências, tá? E é uma pequena fonte, uma nascente onde começa a correr um filete de água. Então você observa um filetinho assim de água ali. Como o solo é irregular, esse filete começa a criar um percurso até formar um riacho, que vai incorporando e torna-se um córrego, que recebe outros riachos menores e assim transforma-se em um ribeirão. A partir do momento que o ribeirão adquire mais força e largura, corre por áreas mais planas e forma um rio. A área que recebe a água da chuva e contribui para a formação de um rio principal e seus afluentes tem o nome de bacia hidrográfica. É a porção do espaço em que as águas das chuvas podem infiltrar no solo, alimentando as águas subterrâneas ou escoar em direção a um determinado curso da água, abastecendo-o. O Ribeirão Três Bocas, que é esse que a professora acabou de citar, por exemplo, forma uma bacia hidrográfica e leva a água a muitas casas de Jaguariaíva. Tá? Então, a bacia Três Bocas é um exemplo de bacia hidrográfica que leva a água até as casas de Jaguariaíva. Então, olha só, mais algumas informações ali. Do Ribeirão até a estação de tratamento de água. Se você for até o Ribeirão Três Bocas, vai notar que a água sempre precisa ser tratada para o consumo humano, pois naturalmente essas águas contêm micro-organismos que podem ser nocivos à nossa saúde. Nocivos, pessoal, quer dizer que podem causar mal. Então, pode eventualmente ter alguns micro-organismos ali que prejudiquem a saúde caso essa água não passe por um tratamento. Além disso, é necessário remover todas as pequenas partículas do solo e de matéria orgânica para que a água se torne insípida, lembram disso? Insípida, inodora e incolor, tá, gente? Então, ela não pode ter cheiro, não pode ter cor, tá? Ela não pode estar turva. Então, tudo isso aí são características que a gente observa para dizer que a água ela está própria para o consumo. Se ela não atende isso, ela precisa passar por uma estação de tratamento de água. Num primeiro momento, a água chega à estação de tratamento e fica contida em tanques, figura 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é o tanque. Gente, isso aqui é de Jaguariaíva, tá bom? A professora está mostrando como que funciona aqui mesmo. A gente teria como ir lá se nós não estivéssemos nesse momento, né? Então, a gente vai marcar mais para frente para que vocês possam ir. Com certeza, tá? E aí, onde recebe as substâncias químicas, como por exemplo, o sulfato de alumínio, tá? E outras substâncias que fazem com que as impurezas se juntem. E depois, essas impurezas elas acabam passando por um filtro de areia, que é o filtro da figura 2. Então, aqui tem um grande filtro por onde essa água, ainda com algumas impurezas, passa por ali. Tá, gente? E aí,
ela pode finalmente, realmente, depois de passar por todo esse procedimento, depois que ela fica livre de micro-organismos, ela recebe também ali uma porção de cal e de cloro, tá? E aí, finalmente, ela vai, essa água que foi captada, ela pode ir para um reservatório e daí ser distribuída para as residências, tá, pessoal? Então, como vocês viram, aqui na página que a professora mostrou da Samai tem várias outras fotos, tá? Então, vocês podem estar entrando lá na página e olhando. E aí a figura 1 e a figura 2 mostram como que é lá na estação de captação e de tratamento também. Tá, pessoal? Continuando aqui. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares, das florestas e, consequentemente, a manutenção do ciclo da água são essenciais, tá, gente? E existem outras formas de a gente evitar o consumo excessivo da água para que a gente possa manter esse bem que é indispensável, né? Sem a água, ninguém sobrevive. Então é necessário cuidar muito para que não falte, né? E aí, pessoal, eu trouxe outra coisa legal aqui para vocês, tá? Que eu vou mostrar agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem maior, senão eu só leio para vocês a nível de... Aqui, acho que eu vou conseguir abrir maior. Vamos lá. Então, olha só. A água que não vemos, olha que interessante, tá? Aqui mostra, gente, a quantidade de água que é utilizada, às vezes indiretamente, para produzir esses produtos aqui. Então, para carne bovina, né, para 1 quilo aproximadamente de carne bovina, são utilizados ali 20.700 litros de água. Para produzir 1 quilo de queijo, aproximadamente 5.000 litros de água. Carro, uma unidade, 14.800 litros de água. Computador, uma unidade, 1.500 litros de água. Frango, 1 quilo, 3.900 litros. Uma folha de papel A4, que é essa folha de caderno, aproximadamente 10 litros. Uma camisa de algodão, aproximadamente 2.700 litros. 1 quilo de açúcar, aproximadamente 1.500 litros. Pessoal, e por que isso acontece, gente? Quando a gente pensa na água, assim, automaticamente a gente imagina a água que a gente toma, a água que a gente usa para tomar banho, né? Mas olha só, por exemplo, um computador, né, consome aproximadamente 1.500 litros de água, né? Por que isso acontece? Porque os materiais que são usados na sua fabricação precisam passar por lavagens, tá? Por resfriamento. Então a gente pensa no consumo da água, né? A gente tomando, utilizando para tomar banho, por exemplo, lavar uma louça, né? Mas essa água ela é utilizada para várias coisas na agricultura. Então o alimento que você está consumindo, ele foi irrigado. O tanto de água que a gente gasta, né? Consome, não tá no gibi. E aí assim, gente, queria mostrar para vocês também, existem alguns sites, como por exemplo da WWF Brasil, que calculam a pegada ecológica, tá? E isso é bem legal, porque a gente consegue ver quanto de impacto que a gente está causando ao meio ambiente decorrente das nossas atitudes. E aí, como que eles fazem para fazer esse cálculo de pegada ecológica? Só um minuto. Então, olha só. Você já parou para pensar que a forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente? Por isso que a gente chama essas marcas de pegada ecológica. É isso mesmo. A nossa caminhada pela Terra deixa rastros, que podem ser rastros positivos ou negativos, de acordo com as nossas atitudes, né? Podem ser maiores ou menores em relação às outras pessoas. Então, o objetivo da pegada ecológica é contabilizar os recursos naturais, biológicos, renováveis, como por exemplo grãos, vegetais, carne, peixe, madeira, fibras, que a gente acaba consumindo, né? E também área construída, energia, absorção de dióxido de carbono,
entre outras coisas. E a gente consegue, assim, calcular mais ou menos qual é a nossa pegada, de que forma que nós estamos impactando no meio ambiente. Então, para quem tiver curiosidade e quer calcular, existem vários sites, eu estou mostrando um para vocês aqui, para que vocês conheçam. E existe a pegada hídrica, por isso que a professora está falando, né? Que seria com relação à água mesmo. Tá? Então, aqui, ó, pegada ecológica, daí tem várias perguntas, né, com relação à alimentação, o que que você come, né, enfim. Daí aqui, ó, moradia, tá? Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam. Ó, tá? Como é a sua dieta? Moradia. Deixa eu mostrar lá em cima, não sei se vocês vão conseguir ver. Moradia, bem, serviços, tá? E o transporte, uma série de outras coisas. Eu acho bem legal, bem curioso. E é interessante para repensarmos algumas coisas que a gente consegue mudar, né, gente? Porque é impossível você mudar completamente o seu estilo de vida. Às vezes tem coisas que você não vai poder deixar de fazer, mas a gente pode ir adequando, né? Nós podemos repensar algumas atitudes e tentar mudar para ajudar a preservar o meio ambiente. E aí, gente, finalizando lá na página 30, diz o seguinte: você sabia? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. E aí tem uma imagem ali ao lado de um tanque, né, captador de água. E aqui, ó, a água da chuva é captada do telhado da casa e levada por encanamentos até o interior de uma cisterna. Então, uma cisterna onde a água fica armazenada. Pessoal, eu conversei com alguns coleguinhas, inclusive alguns têm casa ali na região do Sertão, ou conhece alguém que tenha, e que tem poços, né, poços de água artesiano. E esses poços de água artesiano, eles precisam também ter uma amostra retirada para avaliação, para ver se essa água ela é própria para o consumo ou não, porque às vezes essa água pode também estar contaminada, tá, gente? E aí eu vou pedir para que vocês explorem os QR Codes dessa página, tem 2 aqui, ó. Vocês podem estar usando o celular de vocês, quem tem, para olhar, porque sempre acrescenta, sempre ajuda. Bom, pessoal, para finalizar, a professora queria propor para vocês, não é obrigatório fazer, porque eu sei que talvez nem todos tenham esses materiais, mas é muito legal de observar, que é um terrário, tá? Para que vocês possam observar, principalmente com relação ao ciclo da água, tá? A gente consegue estar fazendo, depois eu vou bater foto, eu vou mandar para vocês, e aí é opcional. Olha, todo mundo sabe o que é um aquário, e muita gente até tem um aquário em sua casa, mas o divertido é fazer algo diferente. Agora você vai aprender a fazer um terrário. Os terrários são pequenos modelos de ecossistemas terrestres onde reproduzem condições do meio ambiente, como por exemplo o ciclo da água. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, depois eu posso até bater uma foto dessa página aqui. E aí quem quiser em casa, de repente tem os materiais, pode estar tentando fazer um terrário. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A professora tá morrendo de saudade. Se Deus quiser, logo a gente vai poder se ver. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de me perguntar, tá bom? Então, um beijão para vocês e eu prometo que assim que a gente retornar, a gente vai se organizar para de repente estar fazendo um passeio, alguma coisa assim, para que vocês possam conhecer mais a estação de tratamento de água. Tá bom? Até a próxima aula, gente!